Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. O título é A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Tradução RA, Revista Atualizada, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então Paulo inicia aqui dizendo que ele escreve, o motivo dele escrever aqui todas essas recomendações que nós antecedemos, né? Ele falando um pouco sobre o ministério de Timóteo em Efésios em relação às falsas doutrinas, né, e suas características, falando o objetivo da lei, qual é a intenção da lei, como deveria ser aplicada a lei em relação à graça, né? A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Então Paulo aí fala da sua experiência particular, testemunhando a respeito da sua intimidade com Deus, como foi aí toda esta evolução teológica. Depois ele combate o bom combate, comentando a respeito do bom combate. Aí ele entra no capítulo 2 falando sobre a prática da oração por todos os homens, seja as autoridades, de forma horizontal e por toda a humanidade. Depois ele fala também sobre que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, homem, tá? Isso nós vemos no capítulo 2. No capítulo 2 nós vemos também Paulo falando sobre o proceder conveniente do culto público, a qual ele então norteia algumas questões que são relevantes para se manter então a integridade do culto, o direcionamento do culto e a autoridade de quem está praticando a liturgia deste culto, direcionando o povo, tá? Depois nós falamos sobre a qualificação dos bispos e dos diáconos, né? Foi pontuado bem característico as duas funções, e vimos como é importante os quesitos para que essas pessoas possam exercer então o ministério de servir a Igreja de Cristo dentro do contexto do que foi de fato definido aqui pelo apóstolo Paulo. Se não está atendendo os quesitos, então de fato este obreiro ele não deve ser separado, ele não deve estar servindo a igreja, ele poderá ser apenas um membro, mas servir a igreja sem atender os quesitos que Paulo pontua aqui são muito relevantes para que realmente a igreja seja edificada e que as pessoas possam ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo que transforma o mais vil pecador. Então Paulo, ele nesse término do capítulo 3, do 14 ao 16, ele diz: escrevo-se estas coisas esperando ir ver-te breve. Então ele não está presente, ele escreve como uma forma de um socorro, de instrução mais rápida. E aí ele continua falando no versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então veja que o apóstolo Paulo, ele orienta o jovem pastor Timóteo que, se caso, por isso que ele escreveu a carta, para que pudesse chegar de antemão com mais agilidade e poder dar instruções a este pastor, se caso ele tivesse alguma situação inoportuna, né, ou infortuita em relação à sua ida até Éfeso para estar ali ladeando, acompanhando o pastor Timóteo, ali podendo ensinar para ele de fato
toda a questão do cuidado com a eclésia, a igreja, né? Com os ecletos, os escolhidos de Cristo Jesus ali para auxiliar, e também, principalmente, fiel na palavra, na ministração da palavra, lembrando e ressaltando que quando o apóstolo Paulo comenta sobre ser fiel, né, principalmente ser fiel até a morte, não é questão de você dar o dízimo ou dar a sua oferta, não, ser fiel ao evangelho, à palavra, ao conteúdo, ao logos, que é Cristo Jesus. Quando nós então se dedicamos ao estudo da palavra e entregamos ao povo de Deus o que realmente, de fato, o Senhor Jesus Cristo tem ensinado, orientado, para que o povo de Deus possa ter uma intimidade com Cristo e conhecer de fato o reino dos céus, que é muito distante do que era a religião judaica, os costumes judaicos, os dogmas judaicos que, na verdade, distanciavam o povo de Deus e que mantinha o seu coração ainda endurecido, mas que através da graça, aqueles que ouviram puderam se arrepender, ser constrangidos pelo Espírito Santo, ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, como diz João, ali ensinando no Evangelho de João. Nós vemos então a necessidade que o apóstolo Paulo tem de escrever a Timóteo e ter o cuidado em, de fato, ajudar a igreja de Éfeso, tá? Lembrando que a igreja de Éfeso estavam tentando corrompê-la em razão de alguns falsos mestres e até mesmo as suas esposas se queixando aí de ser autoridade, e de fato estavam corrompendo os ouvidos do povo de Deus ao ponto de colocar aí a necessidade de acrescentar algo à graça de Deus, ao favor de Deus, à obra de Deus em relação à salvação para as nossas vidas. E Paulo então traz aí agora, posteriormente, mais à frente, ele vai trazer em detalhes o que seria então esse desvio de ensinamento, esse falso evangelho que estava literalmente podendo corromper a igreja de Éfeso, e Timóteo tinha uma missão muito séria em corrigir este erro na igreja de Éfeso. Primeiro, ele tinha algumas dificuldades, porque Timóteo era um jovem pastor, né? E aí fica muito mais difícil para tratar com aqueles que de fato já eram mestres, líderes, apesar de estarem tentando inserir aí alguma coisa relacionada à lei de Moisés em razão à graça, mas que de fato Timóteo tinha uma missão e que Deus pudesse dar graça a ele para que ele pudesse então instruir a igreja, tá? E aí continuando, ele então fala, por isso que ele escreveu, se caso houvesse aí algum empecilho, né, algum obstáculo para que Paulo pudesse ladear, acompanhar aí o Timóteo, né, o pastor Timóteo. Então ele continua dizendo assim, fique cientes de como se deve proceder a casa de Deus. Então veja, Paulo dá para Timóteo a noção do que seria o proceder na casa de Deus. Veja que aqui ele não está falando literalmente a igreja, a casa de Deus. Então a casa de Deus seria o local onde nós se reservamos aí para adorar a Deus, né? Que não é a igreja, tá? Não é a igreja. O templo não é a igreja. O templo pode ser a nossa casa, pode ser um lugar que a igreja tem ali um espaço para que você possa congregar e adorar a Deus, para você ter liberdade. Então veja, a casa de Deus aqui é a questão do culto público. Como é que deve ser feito esse culto público? Quem vai direcionar o culto? Quem vai fazer a oração? Quem vai ensinar a parte doutrinária, né, de fato? Pode-se argumentar, pode-se questionar, o que vai ser? Então, Paulo escreve esta carta mostrando para Timóteo que ele entenda o que deve, como proceder no culto. Então ele fala sobre a oração, que a oração deve ser voltada especificamente para Cristo, não para Moisés, não é para Abraão, tá? Não é para Jacó, é interessante isso.
ele fala sobre o proceder conveniente do culto, né? Que no caso o homem exerça a autoridade no episcopado, que ele seja o bispo, o presbítero, o pastor seja homem, tá? E aí ele mostra alguns quesitos para esse ministério. Ele fala a respeito de como deve se iniciar o culto aí nas orações, de mãos levantadas, sem ira, né, sem animosidade. Então ele dá toda uma instrução para o apóstolo Paulo como deve ser o culto público. E logo após ele comenta então a qualificação dos bispos e dos diáconos, quais são as exigências. E aí então Timóteo tem em suas mãos a ideia de como proceder e de como cuidar, já que ele tem aí então a base teológica referencial em relação à eclésia, que é a igreja, o cuidado de como separar os obreiros, os diáconos, como participar do culto, como deve ser feito este culto público, como deve ser feita a oração, tudo de forma cristocêntrica, voltando à adoração a Cristo Jesus, tá bom? Então ele fala aqui, ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Até eu separei a expressão aqui, no versículo 15, pela Bíblia de Genebra, e aí ele diz o seguinte aqui, ele fala assim, como se deve proceder à casa de Deus. Paulo resumiu a sua discussão sobre a conduta na vida da igreja. Havia regras e orientações a serem seguidas. Quais são essas regras no culto? O capítulo 2 e o capítulo 3 estão correlacionadas à liturgia do culto público, tá? E aí ele usa a expressão coluna, que do grego significa estilos, né? A palavra estilos significa a igreja sustenta a verdade. Então, quando ele fala que a igreja do Deus vivo, veja que a igreja é do Deus vivo, não é um Deus morto, é um Deus vivo, Cristo ressurreto. Coluna, quando ele usa coluna, ele usa a palavra estilos, que significa aquele que ele sustenta. Então, a igreja do Deus vivo, coluna, que Deus sustenta a sua igreja. Baluarte aqui não é apenas o sinônimo de coluna, mas traduz outra palavra com um significado diferente, hedraioma, no grego. Expressa a ideia de estabilidade, permanência, ou seja, que ela não pode se findar, ela não tem fim, ela é eterna. Então veja que Paulo ensina sobre o culto, como proceder na casa de Deus, e fala sobre a igreja do Deus vivo, que é um Deus, não é um Deus morto, e que ela deve ser sustentada por ele. É ele que sustenta, não só sustenta, mas permanece para a eternidade, né, da verdade. Essa verdade, quem é? Cristo, tá? Então nós vemos aí então Paulo ensinando o pastor Timóteo a respeito sobre o proceder da casa de Deus e que a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna sustentada por ele e também baluarte no sentido eterno. Nós saímos daqui e iremos para a eternidade conviver com ele. Olha que bênção. Versículo 16 diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade, né? Grande é o mistério, o serviço da piedade, que está aí pautada também, que o apóstolo Paulo falou a respeito do ministério da piedade. Ele comenta que ele tem a ver com a fé, tá? Que é onde a gente leu 3:9, deixa eu ver, é o 3:9, que é o ministério da fé. Ele fala assim no 3:9, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, tá? Este versículo está correlacionado a evidentemente grande o mistério da piedade, tá? Conservando o ministério da fé. Já que a nossa fé, né, o nosso servir a Cristo, ele está pautado na fé nele, então a fé aí
é importante, porque ninguém pode se aproximar em Deus se não acreditar nele, não acreditar na palavra dele, naquilo que ele norteou e nos ensinou na sua palavra, tá? Então, continuando aqui, versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade, e aí ele dá 2 pontos, aquele que foi manifestado em carne. A quem? Quem Paulo está se referindo? A Moisés? Está se referindo a Abraão? Não, está referindo-se a Cristo, Deus Emanuel. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então Paulo traz todo o cenário ali da cruz do Calvário, mostrando que Cristo se manifestou, ele nasceu em carne, ele foi o homem, habitou entre nós, participou de vários encontros com as pessoas ali, curou as pessoas, libertou algumas pessoas, e aí nós vemos tudo isso. E aí nós vemos que foi crucificado, condenado, justificado em seu espírito, no sentido de estar justificado nas suas ações. Ele conseguiu cumprir aquilo que estava no coração de Deus, E por isso ele tem sido justificado em espírito, contemplado por anjos. Os anjos celestiais, seja eles os de Deus ou os caídos, testemunharam a obra salvífica na cruz do Calvário a partir do momento que Cristo diz tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou, houve grande terremoto, alguns santos ressuscitaram em Jerusalém, o céu escureceu, foi uma manifestação teofânica ali coletiva do que de fato Cristo fez para os salvos em Cristo Jesus. Então, contemplada pelos anjos, pregado entre os gentios, aqui entra o apóstolo Paulo, a qual tem se dedicado a anunciar o evangelho aos gentios, Crido no mundo, as pessoas creram nele e recebido na glória. Jesus Cristo não está mais no corpo martirizado ali na cruz do Calvário, judiado pelos romanos, perseguido pela corja de judeus que de fato queriam literalmente eliminar a Cristo, pois Cristo era uma ameaça para o sistema do comércio religioso da época a qual Jesus Cristo viveu. Mas que de fato Cristo rompeu aí todos os obstáculos que pudessem surgir, seja eles espirituais, sejam eles relacionados ao cotidiano secular. Cristo se manteve firme em relação à obra e o plano de Deus para salvar aqueles que foram escolhidos pelo nosso Deus antes da fundação do mundo, E aí ele foi recebido na glória e hoje ele está à destra do Pai em um corpo ressurreto, transformado em um corpo de glória, a qual denota para nós que ainda somos pecadores, mas somos salvos em Cristo Jesus porque cremos na obra salvífica de Cristo. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhando o texto de Romanos capítulo 8, podemos descansar porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. A intenção do Espírito Santo não é acusar aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Se você ler Romanos 8, você vai entender isso que eu estou falando. E aí ele diz lá em Romanos 8 que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos, para nos auxiliar, nos ajudar a vencer a nossa carnalidade, as nossas dificuldades seculares, ao ponto de que nós possamos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir o Mestre, tá? Então, o Espírito Santo, a função dele é nos fortalecer, é nos ajudar, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar na verdade. Será se o Espírito Santo seria incompetente ao ponto de não convencer um pecador? Será se o Espírito Santo estaria de fato engessado na vontade do homem para que o homem pudesse então apresentar para o Espírito Santo e dizer assim, me salva? Não.
O Espírito Santo, quando é ministrada a palavra, e o Espírito Santo sabe que esta pessoa é escolhida, de fato, ele constrange, ele faz a pessoa ser convencida do seu pecado, de sentir o peso do seu pecado, sentir a necessidade de arrependimento e alcançar e crer na obra de Cristo como uma obra suficiente para emplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. E hoje somos justificados, não por nossa vontade, não porque somos bons, mas porque de fato Deus foi misericordioso conosco e nos amou, e nos escolheu, e nos separou, e nos santificou, e nos justificou. É isso que está escrito em Efésios 1, você pode ler lá, tá bom? Então, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo ensina muito bem ao nosso irmão pastor Timóteo, e a questão de todo esse contexto, irmãos, é que nos cultos públicos estavam surgindo esses problemas, tá? Obreiros que eram casados com mais de uma mulher, a Bíblia não fala, mas se o apóstolo Paulo está pontuando é porque provavelmente haviam mestres judeus que, por aproveitar da lei de Moisés, davam carta de divórcio e casavam novamente, já que o casamento foi instituído por Deus, mas o divórcio foi permitido por Moisés, mas Jesus deixou bem claro que por ele não é assim que funciona, só a morte pode separar o casal. É claro que dentro desse contexto, irmãos, se alguém está sofrendo, perseguido pelo seu cônjuge, maltratado, sendo aí talvez prejudicado ou até colocar em risco sua vida, é claro que a recomendação bíblica é que ele, de fato, ou ela, possa então se divorciar, mas ela não pode, no contexto bíblico, se nós formos analisar, ela não pode casar de novo, porque se ela casar, ela está em adultério. É isso mesmo, está em adultério. Jesus perdoa o adúltero? Perdoa. É um pecado, não é? O adultério é um pecado, como a fornicação também é um pecado, né? Como a mentira é um pecado, como a fofoca é um pecado, né? Tudo isso é pecado, ó. Então Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Agora você precisa ter uma consciência e entender muito bem. Agora, se ele for casado, divorciado, e ele quer ser obreiro, diácono, pastor, presbítero, já não pode mais. É o que o apóstolo Paulo ensina aqui. Então, assim, ele pode até ser divorciado. Ele está em pecado? Estaria, porque a mulher dele está viva, ou o marido dele está viva. Então, estariam em pecado sim, em adultério. Mas lembre-se, Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. E se nós cremos nele, e o tempo da ignorância nós não entendíamos a respeito sobre o pecado, mas que agora, a partir do momento que somos norteados pelo Espírito Santo e conhecemos a palavra, então nós temos consciência do nosso pecado. Eu não posso fugir do meu pecado. Eu preciso confessá-lo todos os dias diante de Cristo e pedir misericórdia. Eu e você precisamos fazer isso. Lembrar isso sempre a Deus, que estamos ali na sua presença por causa da sua misericórdia. E aí nós podemos entender que quantos obreiros, quantos estão na igreja, na frente do trabalho, estão divorciados. Não pode, não pode. Não sabe administrar sua casa, não cuida dos seus filhos, A sua esposa o desrespeita. Então, assim, o conselho do apóstolo Paulo é que não seja obreiro, tá? Ele pode servir a Cristo, pode ajudar na obra, mas ele não pode estar evidenciado como alguém que possa servir como obreiro, tá? Ele pode ajudar a igreja, pode servir a Cristo, tá? E assim, por isso que Paulo, ele diz na palavra, na ceia, principalmente que a gente usa, em 1 Coríntios 11, 23, que diz, porque eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, e ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então, esse examinar é entender a condição que você estava antes da palavra, antes de conhecer a Cristo, antes do Espírito Santo, e que você entendeu que você é pecador. Não tem como fugir disso. Você e eu e você somos pecadores. Isso é fato. Agora precisamos entender que a lei, ela nos subjugava, nos colocava na morte. Que a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu acredito na obra de Cristo, e o Espírito Santo me convence que eu preciso me arrepender, eu entro no processo de salvação. Aí, a partir deste momento que eu tenho esta consciência,
eu entro na graça. E aí na graça, a graça superabundou o pecado e a lei e a morte. Ela está sobre a lei, ela cumpre a lei. Então eu não tenho condições de cumprir a lei, de atender a lei. Mas a graça, ela vem, cumpre a lei, e aí ela me coloca num patamar a qual Deus me justificou. Não é eu que me justifico, é Deus que me justificou. Isso está em Efésios 1. Deus me justifica, Deus me santifica, Deus me separa, Deus me regenera. É claro, cada pessoa tem o seu tempo ao qual Deus vai trabalhar na sua vida. Não é eu que vou transformar a sua vida, é o Espírito Santo. Por isso que é importante você ouvir a palavra. Em João 15 ele fala, vós já estáis limpo pela palavra e continua sendo limpo para que possa dar mais frutos. E é assim que a palavra trata. João ensina sobre isso, muito claro. Então a gente precisa entender todo esse contexto, tá? Para que realmente, de fato, os nossos irmãos possam ser abençoados na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é sustentada por Ele, orientada por Ele, norteada por Ele e que vai levar para a eternidade, tá bom? Que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa estar te ensinando, abrindo sua mente a entender de fato o que é a palavra de Deus e como é importante pregar e ensinar a palavra com fidelidade às Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela tem sido algo extraordinário para a nossa vida, a qual o apóstolo Paulo tem ensinado Timóteo a entender a necessidade da liturgia de ordem e decência, a qual aqueles têm realmente autoridade para ensinar a tua palavra, mas porque estão pautados não só no seu testemunho, nos quesitos que são exigidos, mas que também a sua vida é uma vida dedicada à Igreja de Cristo, dedicada a ti, para te servir e levar outras pessoas a conhecer o teu amor, a tua palavra e o Espírito Santo nos bastidores, trabalhando nos corações das pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e assim elas poderem conhecer a verdade e a verdade os libertará. Por isso, Senhor, nós te pedimos graça nessa manhã, que nos ajude, que possa vir ajudar a cada um que seja alcançado por esta palavra e que possa nascer de novo da água e do Espírito, e assim glorificar a Deus e ser verdadeiramente um adorador que adora em espírito e em verdade. Por isso nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique na paz. Um ótimo dia. Paz.